Fiz uma pergunta esses dias nas minhas redes sociais, falando um pouco sobre esse processo de amadurecimento e principalmente depois dos 25. Cheguei nos meus 26 aninhos, me sinto muito nova, mas ao mesmo tempo percebo diariamente o quanto os meus pensamentos têm amadurecido, o quanto eu vejo algumas coisas de forma que eu não via antes, o quanto eu já estou mais tranquila para não julgar, para não ligar para certas coisas ou para observar diferentes perspectivas de um mesmo assunto. Ou seja, maturidade tá chegando aí. Então eu trouxe aqui pra gente compartilhar junto, tá? Então, o que mudou depois dos 25? Depois dos 25, eu comecei a me conhecer melhor. Antes eu aceitava muita coisa pra não desagradar eu ficar sozinha. E aí, o tema geral, né? Eu acho que até uma certa idade a gente foca muito nas relações externas e em como essas pessoas vão nos ver ou no que a gente vai fazer pra agradar essas pessoas também. E falo por mim também, eu sempre fui de ligar muito pro que os outros falavam. Mas chega um momento, aí agora, né, chega nos meus 25, eu já não me vejo essa pessoa que tá sempre pensando no que o outro tá achando sobre mim, sobre uma atitude minha, sobre um pensamento meu. Não me importo de falar uma coisa que eu acho que vai desagradar. Eu não me importo em estar sempre de acordo com as pessoas só pra não criar climão mesmo. Pra mim é super comum eu me conhecer, eu me conhecendo, eu não negociar os meus posicionamentos, os meus valores, e tudo bem também ter discordâncias. É claro, né, que até fiz um vídeo esses dias falando sobre, não é aquelas discordâncias o tempo inteiro, não são trocas que vai ser bate-cabeça, mas se alguém falar uma coisa que eu não concordar, eu vou dizer, poxa, tudo bem, né, você pensa assim, mas pra mim não funciona desse jeito, e acabou. Não vira um grande mousse, não vira uma grande discussão, e eu acho que isso parte do autoconhecimento. Então, eu super concordo com esse me conhecer melhor. E a gente mantém também, nesse sentido, as relações que fazem sentido pra gente, as pessoas que fazem sentido pra gente, que também vai colaborar com esse autoconhecimento, sabe? Muito chique. Parei de me preocupar tanto com a opinião dos outros, eu já saí me atravessando e falei um pouco disso, então realmente não me importa como as pessoas vão me ver. Ai, a Gabi é assim, a Gabi é assado, a Gabi é aquilo, a Gabi é isso. Realmente, se eu não for o que estão dizendo que eu não vou fazer questão nenhuma de fazer com que você mude o seu pensamento sobre mim. Porque é isso, cada um vai pensar uma coisa, cada um vai achar uma coisa e tudo bem, sabe? É bem tranquilo, na verdade, entender que as pessoas vão ter experiências diferentes comigo, dependendo de como a pessoa é, o que a pessoa faz comigo, vão ter experiências diferentes. Então, a sua experiência comigo vai definir como você vai olhar pra mim e o que você vai achar de mim. Então, sabe, é a sua verdade com a minha verdade. E se você quiser dizer a sua, eu vou dizer a minha, mas isso não vai fazer com que eu mude algo sobre mim se eu não achar que é necessário ter uma mudança, sabe? Próxima, a minha relação com a solidão mudou, também recebi e também entendi isso por aqui. Mas aqui nesse caso ela tá falando sobre ser solteira ou passar dias sozinha. Na verdade, eu nunca tive esse problema de ficar sozinha, sempre adorei. Nunca vi. Eu acho que em alguns momentos, talvez, né, vai sempre variar, mas ver como solidão, como, ai, não tenho ninguém. Eu já tive esses momentos tenebrosos de, ai, meu Deus, não tem ninguém pra sair, pronto, acabou, ninguém me ama. Mas hoje em dia eu me vejo muito autocentrada também. Se não tem ninguém pra fazer nada comigo, eu vou fazer as coisinhas que eu faço quando eu tô sozinha, que eu não chamaria alguém pra fazer, sabe? Tudo bem, eu vou fazer as minhas anotações, vou ler meu livro, vou assistir as minhas séries doidas. Não preciso de companhia pra isso. Então, não vejo mais os meus tempos sozinhas por falta de pessoas pra fazer algo, como solidão. Tá bem tranquilo em relação a isso também. Achava que estar solteira ou passar um fim de semana sozinha significava que algo estava errado, mas depois eu percebi que minha própria companhia também pode ser um lugar de liberdade e descanso. Super, super concordo. Porque, na verdade, eu tô vendo como descanso, gente. Esse ano a minha rotina, esse semestre, na verdade, a minha rotina ficou um pouco mais agitada, porque eu tô tendo aula todos os dias, eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, chega um fim de semana, não é aquele desespero de, ai, vamos sair, vamos agitar, vamos... Não. Eu quero ficar bem tranquilinha. E descansar também a minha mente, porque eu vivo pensando muita coisa. Então, estar sozinha é estar livre pra descansar, pra não ter que elaborar palavras, sabe? Não precisar... Assim, o que a gente precisa fazer quando a gente tá com alguém, né? Conversar, trocar uma ideia, se às vezes dar um conselho.
E isso às vezes exige muito para uma pessoa cansada. Então tudo bem passar um fim de semana sozinha, só eu e os meus pensamentos, que já são muitos também. Meu corpo começou a pedir mais cuidado e menos cobranças. E acho importante porque a gente tá nesse momento também de que tem muita gente fazendo muita coisa pro corpo. É pilates, é hot yoga, é crossfit, é não sei o que na praia de cabeça para baixo, é musculação, é corrida, não sei quantos kms. E olhar todo mundo fazendo esse movimento, às vezes bate aquela necessidade de, ai meu Deus, pronto, preciso também. Mas quando você tá nesse processo de se conhecer mais, tá nesse processo de mudança, ficar mais quietinha, calminha e tranquila, você também vai entender as necessidades do seu corpo que são específicas para você. Se seu corpo tá pedindo descanso, vai descansar. Eu tô nesse momento. No ano passado eu vim de uma sequência muito intensa de treinos, mas justamente porque era o momento que eu tava vivendo, fazia muito sentido. Eu ia todos os dias pra academia ou fazia um esporte. Tinha uma competição no Gym Rats de quem ia mais dias, e eu fiquei, sei lá, entre o topo ali das meninas, que tinha uma menina que tinha ido todos os dias, e lindo, a gente se ajudou, a gente se incentivou, mas esse ano eu me senti muito mais cansadinha para essas coisas, sabe? Hoje eu faço ainda as minhas atividades, então eu vou pra musculação, mas também não é aquela coisa de, se eu não for, acabou o mundo. Não, tô bem de boa. Se precisar descansar, eu vou descansar. Não fico mais olhando pro espelho, reparando o meu corpo com aquele olhar de, tem que ajustar isso e aquilo, sabe? Pra mim, eu tô linda, tô no meu melhor igual. Não vou me descredibilizar porque eu não tô treinando. Eu ainda me sinto bem comigo mesma e com o meu corpo. Então eu não vou arrumar problema comigo e tá tudo indo muito lindo. Não vai ter post no mundo que vai fazer com que eu me odeie, sendo que eu não tô me odiando, sabe? Então eu concordo com isso daqui também. Comecei a enxergar o trabalho de outra maneira. Aos 20, achava que precisava aceitar qualquer excesso para mostrar que era dedicado. Isso é muito importante. Depois dos 25, passei a pensar mais em estabilidade, saúde mental, remuneração justa com as minhas atividades e em saber se aquele trabalho realmente combinava com a vida que eu estava querendo construir. Gente, isso é maturidade, a essência total do que é estar amadurecida. Porque aos 20 a gente realmente está nesse momento, até porque a gente precisa se consolidar também. Vamos falar aí, né, de mercado de trabalho, da sua área, a gente precisa mostrar esse serviço, fazer os contatos. Mas chega essa fase dos 20 e poucos em que você pensa, olha, é importante que eu goste do que eu tô fazendo, é importante que eu crie um bom ambiente de trabalho, porque é o que eu vou fazer todos os dias, então precisa ser interessante. É importante que eu consiga me dar bem com as pessoas do trabalho também. Não dizer que eu vou fazer amizade ou algo do tipo, mas ter aquela relação de trabalho que é picuinha, que é estresse, que é tumulto, sabe? Não dá. Então, eu achei muito interessante falar que começou a ter essa relação com o trabalho a partir do preciso estar satisfeita com o que eu tô fazendo. Então, a gente começa a aceitar menos o que não é pra gente, sabe? E isso, às vezes, atinge o nosso dinheiro, de certa forma, mas agir com propósito também. Falando nele, que o dinheiro vai ser o tema, provavelmente, de uma próxima conversa pessoalmente, entre eu e as negas, a gente tava falando sobre esse assunto. Poxa, cara, depois que você começa a ter uma relação boa com o seu dinheiro, parece que o dinheiro começa a vir. Parece que o dinheiro fica feliz de vir pra você, porque você tá lidando bem com ele, tá sabendo administrar. Gente, as minhas gatas estão fazendo o controle da câmera, me desculpa. Então aqui a gente tem, antes eu gastava pensando apenas no prazer imediato. Depois dos meus 25, comecei a pensar em reserva financeira, prioridades e segurança. Não deixei de aproveitar a minha vida e fazer as minhas coisinhas, mas passei a não querer que cada imprevisto virasse uma crise. Quem nunca, né, gente? Porque estar nessa situação de, cara, só se vive uma vez, vamos curtir, vamos extravasar. Mas depois ter que lidar com um rombo financeiro para qual você não estava preparada e aí precisar ficar vivendo aquele caos e surto e estresse que só a falta de dinheiro causa, não dá para você viver isso no auge dos seus 25, 20 e poucos, que é quando você justamente precisa estar mais alinhada, mais centrada, sabe? Então eu acho super ok. Então eu super concordo com isso daqui. Passei a cuidar mais do meu dinheiro e melhorar a minha relação com o dinheiro. Vamos, inclusive, falar sobre isso. Eu quero marcar uma roda de conversa, um papo, pra gente realmente, trocas aqui justíssimas sobre como você tá lidando com o seu dinheiro, como você tá fazendo o seu dinheiro e se você tá valorizando esse dinheiro que você tá fazendo nos meios que você conseguiu fazer.
Às vezes a gente não valoriza o quão sacrificante é conseguir o dinheirinho, a gente gasta de qualquer jeito, e a gente não se relaciona bem com esse dinheiro, e aí ele vai embora. Então, é uma pauta interessante. Mas me conta aí, o que você acha que depois dos 25, pra você, ó, mudou completamente? Sabe? O que separa a pitiquinha dos 24 da lobona dos 26? Conta aqui nos comentários.